Salve, salve pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui resolver a questão de número 40 do vestibular 2012 da UEL, tá? Essa questão vai trabalhar lá com a ideia do conceito de função, trabalhando lá com ponto máximo, função constante, função trigonométrica e também com função polinomial do primeiro grau. Antes da gente ir para a leitura do enunciado e para a nossa resolução, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com alguém que vai prestar o vestibular da UEL e está com dúvida de alguma questão em relação a isso. Porque assim você me ajuda a divulgar o canal e também ajuda essa pessoa aí a conquistar o sonho de entrar na UEL, beleza? Vamos lá, como sempre, fazer a leitura, tirar as informações e a afirmativa 1, 2, 3 e 4 a gente já vai jogando as alternativas fora para a gente não perder tanto tempo na questão. Mas, como a gente está estudando aqui, é legal que você veja por que uma determinada afirmativa, mesmo que você termine a questão, ela é verdadeira ou ela é falsa, beleza? Bora lá, ó. O gráfico de uma função f, da figura 18, mostra o deslocamento vertical de um surfista sobre uma onda em função do tempo. A gente tem aqui o gráfico aqui em função do tempo em relação ao nosso deslocamento vertical. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre funções, considere as afirmativas a seguir. 1, 2, 3 e 4 ele pede assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Ó. Afirmativa número 1, vamos começar na ordem aqui para a gente não se perder, beleza? Olha só. Para todo t que pertence ao intervalo de t3 até t7, f é constante? Então vamos lá. Ó. O meu t3 está aqui, certo? O meu t7 está aqui. Uma função é considerada constante para quando a gente pega qualquer valor do t, ele sempre dá o mesmo valor do y, certo? Então, quando eu pego aqui, ó, esse valor do t igual a 3 e eu venho aqui, assim como eu pego o valor do 4 e eu venho aqui, quando eu pego o valor do 5 eu venho aqui, quando eu pego o valor do 6, até chegar no nosso 7, ó, repara que qualquer valor que a gente está colocando aqui, todos eles estão chegando em qual intervalo? No 1,5. Então, qualquer número que está lá, do valor do T3 até o nosso T7, ele está chegando sempre no 1,5. Então, como isso acontece de chegar sempre no 1,5 nesse intervalo, essa afirmativa número 1, ela é verdadeira. E se a 1 é verdadeira, a gente já vem aqui, ó, joga C fora e joga a E fora, certo? E aí note que, se eu descobrir que a 2 é verdadeira, já acaba a nossa questão. Se eu descobrir que a 2 é falsa, eu tenho que analisar a A ou a B. Vamos lá para 2 então. Para todo t pertencente ao intervalo de 0 até t3, f de t se comporta como a função cosseno de t mais 2. Bom, montar o gráfico de cosseno de t mais 2, como a gente não tem os valores aqui do 0 até o valor do t3, a gente só tem o valor do 0, seria difícil. Porque eu não sei quanto vale o t1, não sei quanto vale o t2 e não sei quanto vale o t3. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai analisar o único valor que eu tenho. Quem que é o valor que eu tenho aqui, ó? Quando o meu t ele é igual a zero. Como assim, ó? Quando eu olho para o meu gráfico, deixa eu pegar uma caneta aqui de cor diferente, ó, olha só. Quando eu olho para o meu gráfico aqui, ó, esse ponto, ele está falando que é o ponto 0, 0, que é a origem. Em outras palavras, ele está falando assim, se essa função se comportar como sendo cosseno de t mais 2, quando eu pego o meu t igual a zero e substituo na lei de formação, eu tenho que chegar em quanto? Eu tenho que chegar em zero, ó, que é o valor que ele está dando segundo o meu gráfico. Se eu chegar em um valor distinto de zero, quer dizer que é outra lei de formação. Então a gente vai fazer dessa maneira. Quando eu pego o meu t valendo zero, eu vou substituir na minha função. Vai ficar assim, ó, f de zero, que é igual a cosseno de zero mais 2. Pô, professor, trigonometria é muito difícil. Calma, vamos lembrar do seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma circunferência trigonométrica, fechou? Vamos fazer uma revisãozinha rapidinho aqui, ó. Quando eu pego a circunferência trigonométrica, a gente tem aqui os eixos coordenados, que no caso da trigonometria, a gente fala que não é o eixo x e o eixo y somente. Para a gente é o eixo dos cossenos e o eixo do seno, certo? Como eu estou procurando o valor do cosseno de zero, o que eu recomendo que você destaque? Ó? Cosseno é o eixo que está deitado, então destaca aqui o eixo que está deitado. Ó. Vamos só arrumar essa linha aqui. Ó. Vamos colocar em vermelhinho aqui então. Bom, quando eu olho para esse cara aqui, eu lembro que aqui é o 0 graus ou 0 radianos, aqui é 90 graus ou 90 radianos, aqui é 180 graus ou pi radianos, aqui é 270 graus ou o valor de 3π sobre 2 radianos, e por fim aqui é 360 graus ou o valor de 2π radianos. Quando a gente está procurando o cosseno de zero, esse cara que está aqui, ó, é como se eu colocasse o meu ângulo nessa partezinha aqui, ó.
tá? Então, meu ângulo ele está aqui, ó, formando lá com o eixo o 0 graus ou 0 radiano. Quando eu coloco dessa maneira, a gente tem que lembrar que o valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo do cosseno é menos 1. E existem valores que dá zero, que a gente fala que são as extremidades. Então, se você quiser lembrar, você precisa pensar assim, ó, se o meu ângulo está aqui, eu faço a projeção ortogonal pensando que eu tenho uma luz aqui em cima. Ó. E quando eu faço a luz desse eixo que está azul sobre o eixo em vermelho, vai dar toda essa partezinha aqui, ó. E aí, a circunferência trigonométrica é unitária. Então, significa que esse tamanho que está aqui é o raio. E esse raio ele vale quanto? Ele vale 1. Ó. Então, quer dizer que o cosseno lá de 0, ele vale 1. Da mesma forma, se eu pegasse 180, por exemplo, ó, seria esse ângulo que está para cá. Aí seria essa partezinha que está aqui. Esse valor ele também vale 1. Só que a gente precisa pensar no contexto da circunferência trigonométrica. Quando eu vou para a esquerda no eixo x, ele é uma parte negativa, então vale o quê? Menos 1. Para você não se perder nisso, o que eu recomendo? Lembra do seguinte, ó, aqui não está o eixo? Quando eu estiver trabalhando com o cosseno, aqui vale 1, para a esquerda vale menos 1, porque é o contexto, pode ser o máximo ou o mínimo. E nas outras extremidades vale o quê? Vale 0. Então, se perguntar para você, quanto que é o cosseno de 90? Monta isso daqui, ó. Cosseno de 90 dá quanto? Dá 0. Ah, quanto que é o cosseno de 180? Ó, dá menos 1. Ah, quanto que é o cosseno de 0 que a gente está procurando? Ele vale quanto? Ele vale 1. Se ele vale 1, então quer dizer que o valor aqui, ó, do f de 0 vai ficar o valor de 1 mais 2. E 1 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 3. E esse valor não poderia dar 3, porque ele está falando que segundo o gráfico é quanto? 0 e 0. Então, esse ponto ele tinha que estar aqui em cima, aqui, ó, e não está. O que significa isso para a gente, então? Que a afirmativa 2, ela é falsa, lembrando que essa daqui é verdadeira, tá? Se a afirmativa 2 ela é falsa, o que a gente vai fazer, então? Descartar aqui a afirmativa de letra D, ó, certo? E aí a gente precisa ver ou se a 3 é falsa ou se a 4 é falsa. E aqui tanto faz a ordem de escolha que você analisa, tá? Eu vou analisar a 4 porque ela é um pouquinho mais fácil, tá bom? E aí eu pulei e fiz na ordem, por quê? Porque você precisava de qualquer forma analisar a 2, beleza? Vamos lá, ó. A 4, vamos ver aqui, ó, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A função f assume seu valor máximo de t, quando t ele vale o quê? T2? O que é o valor máximo? O valor máximo é o maior valor que ele assume na função, que é esse cara aqui, ó, que nesse caso é quando ele vale quanto? Ele vale 2. Quando eu olho nesse cara aqui, ó, quem que é o t que está determinando ele? É quando o meu t é o valor do T2 aqui. Então, quer dizer que ele é o ponto máximo quando o T assume T2. Então, quer dizer que a 4 ele é o quê? Verdadeira. Se a 4 é verdadeira, a gente descarta aqui a afirmativa de letra A e a gente encontra a B como sendo a nossa alternativa correta. Mas, de qualquer forma, vamos ver o porquê que a 3 é falsa, tá? Ele diz assim, ó. Quando a gente está no intervalo ó, de T7 até T10, essa função ela se comporta como sendo uma função afim. Vamos lá, ó. De T4 até o valor aqui de T10. Ó. T4 até T10 é aqui. A função está sendo uma reta. Como é uma reta, se comporta como sendo uma função afim. Só que o erro dele está aqui, ó, onde m é maior que 0. Esse mzinho está multiplicando a minha variável. Se ele está multiplicando a minha variável, é o valor lá do negocinho chamado coeficiente angular. Aí nós temos dois casos aqui. Ó. A gente pode ter uma reta que ela se comporta dessa maneira aqui, ó, como sendo uma função crescente ou decrescente. Quando ela é uma função crescente, o coeficiente angular, que é o nosso mzinho ali, ó, ele é maior que 0. E quando ela é decrescente, que é o nosso caso, ele tem que ser o quê? Menor que 0. Como ele está falando que é maior que 0, quer dizer que ela realmente é o quê? Ela é falsa. Obviamente aqui nesse caso, você, na minha opinião, você faria assim na ordem, tá? Ó, 1, depois 4. Quando você faz a 1 e a 4, você precisa analisar a 2 de qualquer forma, tá? Então, por isso que eu fiz dessa maneira aqui. Fechou? É só a gente estar estudando, por isso que a gente analisou aqui a afirmativa 3 ainda, tá? Coloquei 4 aqui, ó. Mas é a 3. Fechou? Se você gostou aqui, criatura, dessa resolução, se você tem alguma opinião sobre a minha resolução, deixe nos comentários aí, mas também deixe o seu like aqui. Se inscreve no canal, porque assim você ajuda aqui o canal a crescer e faz com que eu traga mais vídeos nesse estilo aqui, beleza? Compartilhe esse vídeo com alguém que vai prestar o vestibular da UEL também, porque assim você ajuda também a divulgar o nosso canal aqui, ok? Tchau, tchau pra você, bons estudos, lembre-se sempre que a força esteja com você.